mas isso ainda não é exatamente o que ele quer. Então é um conflito, ele está realizando o desejo dele, entre aspas, que ele, na verdade ele quer mudar mesmo o mundo, ele quer que as ideias dele sejam realmente provadas e aceitas. Então o conflito, como já falei, não é só um mero impedimento, é um processo de dificuldade do objetivo do personagem. Então, com relação ao antagonista, a gente tem esses elementos aí como que a gente pode chamar de conflito, né? Com relação à construção de história, tem elementos ali que são, vamos dizer assim, são elementos que são batidos, que são bem manjados, né, na literatura, mas que funcionam se forem bem trabalhados. Então, o que dá para elencar aí? Primeiro, é uma história onde um personagem quer encontrar um serial killer e esse personagem se identifica em certo aspecto com o serial killer. Isso é manjado, mas foi bem trabalhado na história. É manjado porque funciona. Se for bem trabalhado, você utilizar esse modelo, um modelo de construção de enredo, se você souber trabalhar, funciona. Então, o primeiro aspecto é esse. O segundo aspecto também é uma coisa que é mais ou menos recente, mas já está ficando um pouco manjado, mas dá pra gente enumerar ali, funciona, é legal. É questão da história ser apresentada passado e presente, vamos dizer assim, passado e presente, alternando entre passado e presente. E aí a história vai sendo montada mais ou menos como um quebra-cabeça e de certa forma gera uma expectativa no telespectador ou no leitor de entender o que está no meio, né? Então o passado e o presente apresentado, ou uma parte e outra parte da história apresentado, até que isso se encontra. Isso é presente nesse seriado, é uma coisa mais ou menos manjada, mas funciona. Um elemento novo, ou que eu identifiquei como novo, que eu achei muito interessante, até para quem está mais habituado com literatura e mais habituado com questão da escrita criativa, como é o meu caso, eu vou falar melhor sobre isso, é a questão do método de busca do personagem principal, do protagonista, como que ele encontra o antagonista, como que ele vai encontrar lá o serial killer. Então o serial killer ele manda algumas cartas e principalmente ele manda uma tese bem grande, do qual ele exige que seja publicada em jornais. E a partir da linguagem das cartas e da tese, do que está escrito ali, ele traça um perfil psicológico do cara e chega até ele. Então uma coisa que eu achei muito importante e totalmente válida para quem escreve, sabe do que eu estou falando, que é o seguinte: cada personagem no universo ficcional, ou mesmo trazendo aqui para o mundo real, cada indivíduo, cada pessoa, tem um conjunto de palavras, tem um universo de vocábulos que meio que revelam quem é a pessoa. Ou, falando de um outro modo, cada pessoa tem um conjunto de palavras que meio que expressam o interior, a alma da pessoa, os anseios. Então não são só as palavras, as expressões que a pessoa usa. Você também pode analisar isso dentro de uma perspectiva de quais são as palavras que a pessoa não usa. Porque se a pessoa não usa um conjunto de palavras é porque ela não tem repertório para nomear aquilo, ela não tem vivência com aquilo. Então é essa questão que eu acho que dá um charme especial para a série. Ele encontra o antagonista, o serial killer, dessa forma, e isso, para quem escreve ou para quem gosta de analisar literatura, é um elemento assim importantíssimo. Cada personagem tem um universo de vocábulos. As palavras são muito mais importantes do que a gente imagina. O conjunto de palavras revela ou expressa o interior das pessoas, né? Isso é muito importante
Ele chama uma especialista nisso para ajudar ele. Isso dá um charme especial para a história, né? Então, assim, eu recomendo a série. Acabei assim não dando spoilers, né? Mas recomendo para quem quer assistir. Se você assistiu, assim, eu procurei dar um enfoque na questão mais literária, né? Da série. Eu considero que por trás de uma série, por trás de um filme, existe uma entrada de análise literária. Não é exatamente a mesma coisa, claro, mas existe ali uma porta para análise literária, análise de construção de personagens, porque série e filme tem enredo, tem roteiro, então. Então é isso, eu recomendo a série. Construção de personagens da série perfeita, personagem com objetivo, motivação e conflito claro. E mais importante, uma coisa que eu até esqueci de falar, os objetivos e as motivações e os conflitos na série tem uma característica que todo escritor busca, que é objetivo, motivação e conflito muito encaixados, são quase que as mesmas coisas. Então o objetivo ele já te indica claramente quais são os conflitos, no objetivo você já verifica as motivações de forma implícita. Então objetivo, motivação e conflito ali muito encaixado. Protagonista e antagonista com pontos de identificação, isso é uma técnica manjada, mas foi colocada de uma forma muito inteligente na série. E é isso, eu também escrevo, para quem está interessado nessa nova geração de escritores aí, você vai me encontrar na Amazon. Por enquanto eu tenho 2 livros, estou acabando mais um romance, mas na Amazon você vai encontrar lá um romance e um livro de contos. O romance se chama O Insubstituível Senhor Besouro e o livro de contos se chama Folhas que Planam. Nesse livro de contos tem o conto Maranhão, que é segundo colocado no concurso literário de Araçatuba. Procura assim, fazer análise de filme, série e principalmente livros, ou fazer vídeos sobre livros. Estou pretendendo aí analisar Capitães de Areia, ainda na perspectiva de construção de personagens. Mas uma outra questão que eu vou procurar trazer não é só construção de personagens, análise de simbolismos de enredo, né? Os simbolismos, o enredo trazendo determinados símbolos, os personagens como símbolos também. E é isso, pessoal. Obrigado pela atenção de todo mundo aí. Até mais.